Olá a todos e todas, eu sou Lucas Gazzarini e eu vou apresentar a palestra chamada Geração Ozempic, Evidências Atuais sobre os Novos Medicamentos para a Perda de Peso. Antes disso, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Antes de explicar um pouco mais sobre esse medicamento, é importante trazer o contexto de por que ele é tão importante nesse momento. Essa notícia de agosto de 2023 reforça uma discrepância bem grande. A farmacêutica responsável pela patente do Ozempic, que é a Novo Nordisk, que fica situada na Dinamarca, já vale mais do que o próprio PIB do país onde ela fica. Isso destaca a questão da venda do medicamento, quanto ele fez sucesso e quanto essa empresa cresceu por conta disso. Obviamente, se a empresa já vale mais do que o PIB do país onde ela está sediada, obviamente, a venda de Ozempic impacta diretamente na economia da Dinamarca. Isso ficou bem claro durante o ano de 2023, por exemplo. Obviamente, o aumento da popularidade desse medicamento gerou problemas para a indústria de alimento, já que um número maior de pessoas fazendo uso desse medicamento que causa perda de apetite representa uma possibilidade de redução na venda de alimentos, em especial aqueles que são ultraprocessados e que não têm um valor nutricional muito bom. Até por conta disso, a própria Nestlé, que é uma das líderes mundiais na produção de alimentos, alterou políticas para tentar criar linhas de alimentos e suplementos que sejam adequados a pessoas que usam Ozempic. Então, pensando em manter a venda de alimentos mesmo nesse cenário atual. Uma notícia mais nova, de maio de 2024, já traz os frutos disso, com o lançamento de uma linha de sanduíches e pizzas que tem uma quantidade maior de proteínas e fibras, justamente mirando nessas pessoas que fazem uso desses medicamentos para emagrecimento. A popularidade do Ozempic cresceu muito por conta da divulgação em redes sociais. Isso aconteceu principalmente no TikTok, onde esse medicamento era bastante divulgado como uma caneta emagrecedora, por vários vídeos que até ensinavam como usar o medicamento para perda de peso. Até por conta disso, uma notícia recente também, de maio de 2024, já traz mudanças na política do próprio TikTok, buscando controlar a divulgação e a postagem associada à perda de peso, ao Ozempic e também a outras práticas que são comuns nessa rede. Uma última notícia que eu trouxe é um resultado do alto custo do Ozempic. Existem quadrilhas especializadas que, inclusive, foram presas nesse ano e elas praticavam o roubo, não só de Ozempic, mas também de outros medicamentos caros em farmácias, para vender a um preço menor para pessoas que tinham interesse. Obviamente, como o custo é alto, sempre vão existir pessoas com interesse em comprar o medicamento por um preço mais baixo. Isso tudo só reforça o cenário de importância do Ozempic e por que se fala tanto sobre esse medicamento. Por conta disso, para essa apresentação, eu fiz uma separação em 3 pontos. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre o mecanismo de ação do Ozempic e de medicamentos ou fármacos relacionados a ele. Grande parte da apresentação vai ser sobre evidências que justificam a efetividade do Ozempic na perda de peso, em outros efeitos terapêuticos e também na segurança desse fármaco. E, por fim, alguns riscos associados ao uso desse medicamento. Antes de falar propriamente do fármaco, é importante a gente explicar a fisiologia por trás do GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, que é justamente um dos alvos interessantes de fármacos como o Ozempic. O GLP-1 deriva do proglucagon. Proglucagon é um polipeptídeo, então formado por aminoácidos, com uma estrutura bem grande, com várias porções ativas, mas que só se tornam ativas depois de um processamento enzimático. Células do pâncreas, em especial células alfa-pancreáticas, possuem uma isoforma da enzima convertase de pró-hormônio capaz de converter o pró-glucagon em glucagon ativo.
Enquanto outras isoformas dessa convertase, que estão presentes, por exemplo, em células L-enteroendócrinas do intestino delgado, são capazes de converter o pró-glucagon em porções ativas de GLP-1 e GLP-2, ou seja, tecidos diferentes do nosso corpo podem converter o pró-glucagon em hormônios ou incretinas diferentes. Pensando no GLP-1 que é produzido pelo intestino, a gente tem uma série de ações em vários órgãos-alvo, e eu vou dar destaque aqui em ações relacionadas ao metabolismo e à saciedade. Pensando em metabolismo, a gente tem no pâncreas um aumento da secreção e produção de insulina durante momentos de alimentação, com uma redução na insulina pós-alimentação, ou seja, uma liberação bastante controlada, coincidindo com o momento de alimentação. Além disso, uma redução na produção de glucagon, que tem um efeito oposto à insulina, de forma geral, além de efeitos benéficos para a manutenção de células beta-pancreáticas, tanto aumentando a proliferação quanto a manutenção dessas células vivas. Isso é importante porque uma depressão de células beta-pancreáticas acaba sendo associada ao diabetes tipo 1 e também à progressão do diabetes tipo 2. Além disso, a gente tem alguns efeitos metabólicos em fígado, reduzindo o acúmulo de gordura, produção de glicose pelo fígado e também a produção de colesterol. Efeitos no tecido adiposo, incluindo aumento da lipólise, com queima de gordura para a produção de energia. E na musculatura esquelética, um aumento na captação de glicose, o que aumenta o desempenho e a atividade muscular. Pensando em saciedade, a gente tem alguns efeitos diretos no trato gastrointestinal, como uma redução no esvaziamento gástrico, o que causa uma sensação de saciedade e também permite com que os alimentos possam ser digeridos por um tempo mais adequado, de uma forma mais correta. E no intestino, a gente tem uma redução na motilidade, o que permite a absorção de nutrientes ao longo do tempo. Ações diretas do GLP-1 no cérebro reduzem a ingesta alimentar, ou seja, diretamente causam uma sensação de saciedade, que reduzem, inclusive, o hábito de compulsividade para comer. É claro que, sabendo desses mecanismos do GLP-1, muito interesse foi voltado a fármacos que pudessem agir como agonista do GLP-1, mimetizando a ação desse hormônio. Isso começou com o isolamento da exendina 4, que é uma toxina presente na saliva desse réptil, o monstro de Gila, após observarem que, quando ele mordia uma presa, era comum alterações na glicemia dessa presa, o que gerou a ideia de que talvez essa toxina pudesse ter uso para controle da glicemia no diabetes tipo 2. Com base na estrutura da exendina 4, foi criada a ezenatida e, posteriormente, liraglutida e semaglutida, que são outros fármacos com estrutura semelhante ao GLP-1, que está com a estrutura aqui no canto. Todas essas substâncias são peptídeos, compostos por aminoácidos, sendo que a ezenatida tem uma homologia de 53% com GLP-1, então tem estrutura relativamente parecida, mas algumas mudanças estruturais podem justificar um perfil farmacocinético melhor dessas substâncias comparadas ao GLP-1. Por exemplo, uma mudança no segundo aminoácido da cadeia, tanto na ezenatida quanto da semaglutida, tornam essas substâncias mais resistentes à degradação pela enzima dipeptidilpeptidase 4, que é a enzima responsável por inativar rapidamente o GLP-1, fazendo com que seu tempo de meia-vida seja muito curto, de 13 minutos. Outra modificação, que é a adição dessas cadeias carbônicas aqui, que eu assinalei em roxo, na liraglutida e na semaglutida, permitem um aumento do tempo de meia-vida dessas substâncias, fazendo com que elas atuem por mais tempo no corpo com um efeito prolongado. Todas essas modificações fazem com que essas substâncias análogas ao GLP-1 sejam mais eficientes ou tenham uma duração maior de efeito do que o próprio hormônio. Esses fármacos, agora eu vou dar destaque para liraglutida e semaglutida,
deram origem à classe dos euglicemiantes modernos, que são fármacos que controlam a glicemia. Eles são considerados secretagogos, dependentes de glicose, então eles aumentam a secreção de insulina quando tem a ingestão de alimentos, uma regulação metabólica, em especial em pacientes com diabetes tipo 2, e um controle também de aspectos envolvidos com comorbidades do diabetes, como a hipertensão arterial e a obesidade, que é o foco dessa apresentação. Ao longo do tempo, várias glutidas diferentes foram aprovadas. A gente tem em 2010 a aprovação da liraglutida nos Estados Unidos, que foi aprovada em 2014 para uso na obesidade, isso também nos Estados Unidos, e no Brasil ela chegou em 2016 como Saxenda. Existem outras formas farmacêuticas que também apresentam a liraglutida como fármaco. Em 2014, a gente teve a dulaglutida sendo aprovada nos Estados Unidos e no ano seguinte aqui no Brasil, sendo que essa aprovação aconteceu somente para uso em diabetes tipo 2. E em 2017, a gente entra, então, a fase de aprovação da semaglutida nos Estados Unidos. A semaglutida é o fármaco que compõe o Ozempic, sendo que esse medicamento chegou no Brasil em 2018. Isso sempre pensando no uso para diabetes tipo 2. Em 2021, o fármaco foi aprovado também nos Estados Unidos para controle da obesidade, como o Wegovy, que é outro medicamento que tem o mesmo fármaco na sua composição, ou seja, semaglutida, e em 2023 esse mesmo medicamento foi aprovado no Brasil como o Wegovy. Muito embora o Wegovy nunca tenha chegado efetivamente no mercado brasileiro até agora, o uso do Ozempic já é possível porque ele está disponível no Brasil. A gente tem, então, algumas evidências que justificam essa eficácia do fármaco para levar até a sua aprovação ao longo do tempo. Eu vou trazer alguns estudos clínicos que acabaram comprovando isso. Começando com esse de 2017, que mostrou a eficácia da semaglutida, ou seja, do Ozempic, eu vou usar como sinônimo a partir de então, usado uma vez por semana em casos de diabetes tipo 2. A gente consegue observar nesse gráfico o estudo que foi feito ao longo de 30 semanas, com poucas pessoas, perto de 400 pessoas, e avaliou a hemoglobina glicada, que é um marcador de glicemia alterada em pacientes com diabetes. A gente consegue observar que pacientes tratados com placebo mantiveram índices de aproximadamente 8% de glicemia, de hemoglobina glicada, perdão, enquanto os pacientes tratados com 2 doses de Ozempic tiveram uma redução significativa nesses índices. Quando a gente observa ao final do estudo, a gente vê que o tratamento com o Ozempic nas 2 doses resultou em uma redução de aproximadamente 1,5% nas taxas de hemoglobina glicada, então, que eram de 8% e foram para 6,5%. Nesse mesmo estudo, começaram a observar uma perda de peso associada ao uso do medicamento. Então, o peso médio dos pacientes no estudo era 92 quilos, com IMC de 32, que já é um IMC associado à obesidade. A gente consegue observar uma perda muito evidente de peso associada ao uso de Ozempic em comparação ao placebo. Nesse caso, a gente vê que a dose menor de Ozempic levou à perda de quase 4 quilos ao longo das 30 semanas, enquanto a semaglutida foi associada a uma perda de 4,5 quilos. Nesse caso, eu chamo a atenção também que, para esses estudos com Ozempic, nunca é usado somente o fármaco. O tratamento é acompanhado por mudanças em dieta e também prática de exercício físico. Então, parte dessa perda de peso é associada também às mudanças em hábitos de vida, que são bastante importantes nesses casos. A gente tem um outro estudo de 2018 que comparou o Ozempic com a liraglutida, Saxenda, que nessa época já era aprovado para controle da obesidade nos Estados Unidos. Nesse caso, usaram pacientes obesos nesse estudo, em torno de 1.100 pacientes que fizeram tratamento diário
com as duas substâncias por um ano, 52 semanas. Nesse gráfico, a gente vê a proporção de pacientes que tiveram uma perda de peso de pelo menos 5% da massa corporal, em rosa escuro, ou pelo menos 10% da massa corporal, em rosa claro. E nas maiores doses de Ozempic, a gente teve em torno de 90% dos pacientes que perderam pelo menos 5% do peso e de 64% até quase 80% dos pacientes que perderam 10% do peso. E esses valores são sempre maiores do que os que eram observados com liraglutida, mostrando que o Ozempic parece ser mais interessante para a perda de peso do que a liraglutida. Esse estudo de 2021 foi o estudo que assegurou a eficácia de fato do Ozempic para perda de peso em sobrepeso e obesidade. Ele foi feito por 68 semanas, então pouco mais de um ano, e acompanhou quase 2.000 pacientes que receberam uma dose semanal de 2,4 miligramas de semaglutida. Nesse caso, foi possível observar que 92% dos pacientes que usaram o Ozempic tiveram uma perda de pelo menos 5% do peso corporal. E quando a gente leva em conta a perda de pelo menos 20% do peso corporal, 34% dos pacientes que usaram o Ozempic tiveram esse parâmetro atingido. Percebam que a perda de peso usando o Ozempic é sempre maior do que no grupo controle, mostrando que, de fato, é um fármaco eficiente para isso. Por conta desse estudo, o Ozempic foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA em 2021 para uso para perda de peso e aqui no Brasil pela Anvisa em 2023. É claro que os estudos não param por aí, eles continuam, e esse estudo de 2022 teve o objetivo de avaliar o uso continuado do Ozempic em pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, as pessoas usaram aquela mesma dose do estudo anterior, 2,4 miligramas por semana, ao longo de 2 anos, para avaliar o efeito crônico desse fármaco. E, novamente, observaram que, em comparação ao placebo, a perda de peso com o Ozempic é muito maior, mostrando que a sua eficácia é mantida mesmo ao longo de 2 anos. A gente teve nesse estudo quase 80% dos pacientes perdendo pelo menos 5% do peso corporal, o que representa uma chance 5 vezes maior de perda de peso ao usar o Ozempic em comparação ao grupo controle. O último estudo que eu vou mostrar é um estudo bem mais recente, do final de 2023, trazendo algumas vantagens adicionais do uso crônico de Ozempic. Pessoas que estavam usando para perda de peso, em obesidade e sobrepeso, fizeram uso ao longo de 4 anos, naquela mesma dose preconizada, para avaliar qual seria o impacto cardiovascular nessas pessoas. E olha que interessante, nesse gráfico aqui, a gente tem o número de casos de morte por motivos cardiovasculares, incluindo também casos não fatais de infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. E esses eventos aumentam ao longo dos 4 anos, mas a gente consegue observar que nos pacientes usando o Ozempic, que é a curva amarela, você tem um número menor de pacientes acometidos por essas condições do que no grupo placebo. Ou seja, existe um efeito protetor do Ozempic para condições cardiovasculares associadas à obesidade. Nesse estudo aqui, foi observada uma redução de 20% no risco de consequências cardiovasculares em pessoas usando o Ozempic ao longo de 4 anos. Por conta disso, o FDA nos Estados Unidos aprovou o uso do Ozempic também como forma de redução nos riscos cardiovasculares em pessoas com sobrepeso ou obesas. E é uma tendência que esse mesmo uso seja também aprovado no Brasil nos próximos meses ou anos. Bem, pensando nos efeitos colaterais e perfil de segurança, que também foram avaliados ao longo dos estudos que eu mostrei, a gente tem alguns efeitos colaterais bem descritos, como tontura, dor de cabeça, que são efeitos genéricos, efeitos de náusea e vômito, que são bastante comuns,
acontecem em até 80% dos pacientes usando e são associados à sensação de saciedade. Então, esses efeitos são ainda mais comuns em pessoas que não se adequam a uma dieta adequada fazendo uso do medicamento. Alguns efeitos são associados diretamente à redução da motilidade do trato gastrointestinal, como alterações na produção de ácido gástrico, constipação por redução da motilidade intestinal, aspiração de líquidos estomacais durante um procedimento anestésico. Então, o uso de Ozempic é uma contraindicação para anestesia, além de uma menor absorção de fármacos, já que eles passam por um processo alterado de trânsito do trato gastrointestinal. Isso se aplica a qualquer fármaco, mas eu chamo a atenção aqui aos antibióticos, porque isso pode implicar a um controle inadequado de uma infecção, mas também aos contraceptivos, já que a absorção reduzida dessas substâncias pode resultar em uma gestação indesejada. A gente tem casos sérios de gastroparesia, que são paradas do funcionamento do trato gastrointestinal, em menos de 1% das pessoas. Esse é um risco grande no uso do Ozempic, embora ele não seja tão prevalente. Existe o risco de pancreatite, por isso o medicamento é contraindicado em pessoas com histórico de pancreatite. E também existe um risco, que por enquanto é um risco teórico, avaliado em estudos em cultura de células e animais de laboratório, de aumento no risco de câncer, em especial o câncer da tireoide, embora isso não tenha sido avaliado em humanos. Por quê? Provavelmente a gente vai ter esses dados ao longo do tempo, depois de muitas pessoas usando o Ozempic ao longo dos anos. Recentemente houve uma sugestão de que talvez o Ozempic pudesse ser associado a ideações suicidas, mas depois de algumas avaliações, essa ideia foi descartada. Existem casos de ideação suicida em pacientes que usam Ozempic, mas isso parece não ter relação com o uso do medicamento. Algumas consequências também associadas ao uso do Ozempic, essa talvez seja mais famosa, é o rosto de Ozempic, que é bastante associado a uma mudança na estrutura da face, associada a uma perda rápida de gordura facial, né, além da gordura no corpo inteiro. A gordura é importante para manter a estrutura facial. Uma perda de colágeno, elastina e vitaminas. Isso pode ser consequência de uma alimentação inadequada durante o uso de Ozempic, causando redução na produção dessas proteínas importantes e também na obtenção de vitaminas. Isso tudo resultando em uma aparência de envelhecimento por flacidez facial. O impacto acontece principalmente na estrutura dos lábios, queixo e bochechas, incluindo expressões escavadas no rosto, em que você começa a ver o delineamento do crânio, então isso dá uma aparência cadavérica e acaba sendo associado a envelhecimento, e o aparecimento de rugas e flacidez também. Tem vários estudos associando o uso de Ozempic com a perda de massa magra, em especial porque as pessoas fazem uso do medicamento sem manter uma rotina de exercício físicos que é adequada, então, além de perder massa gorda, elas também perdem massa magra, o que é um risco, e pode ser necessária uma cirurgia reparadora em pessoas que acabam tendo acúmulo de pele, né, em excesso, tanto no rosto quanto no corpo, assim como acontece com cirurgias bariátricas também. Uma outra consequência que vem sendo estudada é a possibilidade de ganho de peso após cessar o uso do Ozempic, como se fosse um efeito rebote de ganho de peso. Nesse estudo aqui de 2021, que foi feito ao longo de 68 semanas, a gente tem as pessoas mantendo o uso de Ozempic por 20 semanas, havendo uma perda de peso, e posteriormente a isso, parte das pessoas mantinham o uso por mais tempo, enquanto outras paravam de usar. E a gente consegue observar que, de fato, a perda de peso continua em quem manteve o uso do Ozempic, mas as pessoas que pararam de usar tiveram um ganho de peso posterior. Não necessariamente retomando o peso que elas tinham no início do teste, mas ganhando parte do peso que elas tinham perdido. Então, é importante saber que o uso do Ozempic pode ser uma saída transitória, em especial durante o momento de adaptação para mudanças de hábitos de vida.
Para finalizar, eu queria falar de um outro agonista GLP-1 que vai ganhar mais destaque nos próximos anos, que é a tirzepatida. Ela foi aprovada em 2022 nos Estados Unidos e em 2023 aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, em 2023, ela foi aprovada para uso para perda de peso, além do uso para diabetes tipo 2. Embora ela já seja aprovada no Brasil, ela ainda não chegou no mercado, porque existe uma redução no estoque mundial de tirzepatida, isso por conta da procura muito grande. Mesmo assim, já tem brasileiros importando medicamento na tentativa de usar algo alternativo ao Ozempic, até porque a tirzepatida é muito mais eficiente na perda de peso do que o próprio Ozempic. Então, mesmo que a gente pare de falar tanto de Ozempic, se preparem porque a gente vai começar a falar do Mounjaro nos próximos meses. Então, como conclusão, eu trouxe alguns pontos que eu queria deixar claro. O Ozempic, assim como outros fármacos da mesma categoria, são opções eficientes e inovadoras para perda de peso, e, em especial associadas a mudanças de hábitos de vida. E como eu disse, o uso do Ozempic pode servir como um apoio em momentos para você adaptar hábitos de vidas mais adequados em pessoas que querem perder o peso. No entanto, a gente não pode subestimar os riscos a longo prazo, que são pouco conhecidos, porque esses são fármacos relativamente novos, em especial quando a gente leva em conta a automedicação, o uso abusivo desse medicamento e também as diferenças que implicam no uso meramente estético e o uso associado à saúde. Em geral, quando o uso é associado à saúde, mesmo que exista um risco e benefício, um balanço entre risco e benefício no uso de um medicamento, a tendência acaba beneficiando o benefício, né? Pendendo para o benefício. E quando o uso é puramente estético, principalmente sem acompanhamento adequado, feito de uma forma descuidada, os riscos acabam sendo maiores. Bem, eu queria agradecer pelo convite para fazer essa palestra. Eu trouxe aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato, mas também queria divulgar o meu site, falando farmacologia.fms.br, onde eu trago notícias sobre medicamentos e testes clínicos recentes. Inclusive, quem entra lá agora vai conseguir ver algumas notícias recentes sobre o Ozempic, sobre o Mounjaro e outros medicamentos que têm novidades chegando na mídia por aí. Muito obrigado, a gente se vê em uma outra oportunidade.